a gente fez a correção da prova, né? A gente teve a finalização daquela matéria que segue a linha da ideia das falhas de mercado. Nós falamos sobre a intervenção do Estado na economia, então justificamos a intervenção do Estado na economia e demos alguns exemplos dessa intervenção, dividindo ela em duas naturezas, natureza direta e indireta, e dentro dessas duas naturezas nós subdividimos novamente. Mas a principal matéria que ficou na aula passada para a gente retomar essa semana foi a matéria de macroeconomia. E eu já havia comentado isso com vocês na aula passada, que quando a gente fala assim, economia positiva e normativa, isso são abordagens econômicas, né? Então eu posso analisar um mesmo problema econômico sob a ótica da economia positiva, né? Sobre aquela tentativa de entendimento, de descrição daquele problema, quanto eu posso fazer essa abordagem sob a ótica da economia normativa, que é tentar resolver, né, um problema, ou dizer que há um problema, né, e tentar resolver esse problema. Mas isso são duas abordagens, então eu posso analisar o mesmo ponto sob a ótica da economia positiva e sob a ótica da economia normativa. Já a macro e a microeconomia não são abordagens diferentes. Aí sim a gente tem uma divisão do estudo econômico. Então, um tema ele é de natureza microeconômica e outro tema ele é de natureza macroeconômica. Tá? Então, existe uma distinção sobre qual é a natureza daquela questão que a gente está tratando. Eu tenho questões que são de natureza micro e natureza macro. As questões micro foram aquelas que a gente estudou anteriormente. A gente olha para o indivíduo, olha para a empresa, olha para o governo, a gente vai olhar para um tipo de produto, para um tipo de mercado. Então, eu estou fazendo uma análise muito mais focalizada, uma análise muito mais detida em um ponto específico, e aí eu posso sim depois agrupar esse ponto, posso extrapolar isso às vezes para uma dimensão maior, mas o interesse principal ele começa numa coisa menor, né? numa grandeza menor. Por isso que a gente chama de microeconomia, que é o entendimento, né, de cada variável, cada engrenagem que move a economia, a natureza, qual é o processo decisório, quais são as influências daquele processo decisório, se existe uma regra de decisão, como por exemplo a lei da oferta e da demanda, elas são uma regra de comportamento dos agentes econômicos. Agora, a macroeconomia, ela cuida de questões maiores, ela cuida de questões de repercussão geral. A gente pode dizer que a macroeconomia, como eu dei o exemplo para vocês na aula passada, trata daquelas questões que a gente vê no Jornal Nacional. Então, o Jornal Nacional ele não vai falar de oferta e demanda, ele não vai falar das decisões dos agentes econômicos. O Jornal Nacional vai falar de inflação, vai falar de preço do dólar, vai falar de nível de atividade econômica, de produtividade, de crescimento econômico, desenvolvimento econômico. Então, esses temas de interesse geral, esses temas de repercussão geral, eles são normalmente temas da macroeconomia. A macroeconomia, então, ela é o estudo da economia como um todo. Ela analisa o que nós chamamos de grandes agregados. Então, ela vai estudar o comportamento dos grandes agregados. Quais são esses grandes agregados? Renda e produto nacionais. O que é produto nacional? Produto, quando a gente fala esse nome na economia, produto é mais ou menos o resultado do processo produtivo de todas as unidades do país. Tá? Então a gente pode chamar de produtividade. Isso tem a ver só com coisas palpáveis, com bens? Não, a gente fala de serviços também, tá? Então, quando eu falo produto nacional, eu estou falando de bens e serviços que foram produzidos no Brasil, ok? Por entes nacionais, num determinado período. O nível geral de preços, isso aqui significa nada mais nada menos que inflação, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamentos, que é basicamente a relação de troca com o exterior. Então, a macroeconomia, ela analisa todos esses temas que normalmente têm uma repercussão nacional. Eu não tenho como falar de inflação em campos, né? A inflação é um fenômeno generalizado, é um fenômeno que atinge todo o país. A gente pode, obviamente, ter variações de preços diferentes, mas eu normalmente estou falando de um país porque a inflação é da moeda, certo? Então é um fenômeno monetário. Como o Brasil todo usa o real, a gente fala de inflação como um fenômeno generalizado. Obviamente existem discrepâncias, né? Eu posso ter um aumento de preço maior aqui no Rio do que houve em São Paulo e vice-versa, mas
no fim das contas, eu preciso agregar isso de forma geral, porque é um fenômeno monetário, tanto Rio e São Paulo usam, né, o real como moeda. Isso então traz o interesse para a gente de analisar esse tipo de fenômeno de forma geral, de forma nacional. A teoria macroeconômica, então, para que a gente estuda macroeconomia? Né? Por que tem essa divisão de macroeconomia? Porque a macroeconomia ela tem uma dimensão, ela tem uma visão mais preocupada com a coletividade. Não é que a microeconomia não se preocupa com isso, mas o foco da macroeconomia é esse entendimento mais geral, esse entendimento nacional. Quando a gente está falando de políticas de governo, normalmente, a gente pensa, o governo vai fazer tal coisa, fazer tal coisa. Normalmente a gente está falando também de políticas macroeconômicas, política de incentivo ao emprego, política de combate à inflação, política de combate à pobreza. A macroeconomia, ela tem uma grande preocupação com o desenvolvimento econômico, tá? A macroeconomia, ela tem uma grande preocupação, então a preocupação da macroeconomia é com o eu projetei minha tela para vocês? Projetei, né? Projetou. Ah, tá. É que eu tô com o monitor só, hoje eu não tô de casa, eu fico com o monitor só. A preocupação da macroeconomia é com o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico de um país, de uma nação. Tá? E esse desenvolvimento econômico, ele tem duas faces. Ele tem, ou dois aspectos. Ele tem um aspecto quantitativo e ele tem um aspecto qualitativo. Esse aspecto quantitativo do desenvolvimento econômico, ele tem a ver com a produtividade, ele tem a ver com a riqueza de um país. Porque como a gente aprendeu nos nossos princípios de economia, nenhum país ele enriquece se ele tiver baixa produtividade. Então, a produtividade, a capacidade de gerar bens e serviços de um país é determinante para a sua riqueza. Nenhum país fica rico se ele não for um país produtivo. Tá? Então, o país tem muitas riquezas naturais. Ok, mas se ele não consegue extrair aquelas riquezas naturais e comercializar aquilo de forma eficiente, ele vai continuar pobre. Né? A gente tem diversos exemplos disso. Um muito próximo aqui da gente, a Venezuela, por exemplo, é um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e é um país pobre, né? Porque ele não é eficiente na gestão desses recursos, ele não tem uma produtividade que faça com que essa riqueza natural se traduza em riqueza material para a população. Então, existe uma preocupação da macroeconomia com esse aspecto quantitativo que tem a ver com a produtividade. E em qualquer, por mais que já, Igor, mas poxa, preocupação com a riqueza, isso é um pouco, isso é tão venal. Ok, mas em qualquer situação que a gente tenha, deixa eu abrir aqui a porta, calor do caramba. Em qualquer preocupação, em qualquer situação que a gente tenha, é muito melhor você ser rico do que você ser pobre, né? Então, se você está doente, é melhor você ser um rico doente que um pobre doente. Se você tá, sei lá, feliz, é melhor você ser um rico feliz do que um pobre feliz. Então, isso é válido para cada indivíduo, é válido também como nação, né? Então, uma nação ela consegue ultrapassar qualquer problema de uma maneira muito melhor se ela for mais rica do que se ela for mais pobre, né? Porque a riqueza significa justamente essa flexibilização da escassez a qual nós estamos sujeitos. Então é uma preocupação genuinamente da macroeconomia, tornar uma nação mais rica, tornar uma nação mais produtiva. Mas não é apenas a única preocupação, perdão, da macroeconomia. A macroeconomia, principalmente nos últimos anos, ela tem uma preocupação cada vez maior com o aspecto qualitativo do desenvolvimento. Esse aspecto qualitativo tem a ver, por exemplo, com desigualdade, reduzir a desigualdade de um país, tem a ver, por exemplo, com saúde, níveis de provimento de saúde, né, em relação à população, não necessariamente pelo próprio governo, né, mas que a população goze de uma expectativa de vida maior, educação. E por que expectativa de vida? Né? Porque normalmente ela reflete bem as condições gerais de saúde da população. Saúde, etc. Então, dentro da teoria, dentro da macroeconomia, nós temos essa preocupação com o desenvolvimento econômico, e essa preocupação com o desenvolvimento econômico se desdobra em duas questões: questões quantitativas e questões qualitativas.
E para a gente poder, obviamente, se eu tenho uma preocupação, se eu tenho um objetivo, eu tenho que ser capaz, né, de mensurar esses objetivos. Como é que eu vou saber se eu estou tornando essa população, por exemplo, mais rica, né? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo com que haja maior nível de saúde nessa população? Então eu tenho que ter algumas medidas. Só um instantinho que travou tudo aqui no meu computador. Inclusive fechou a apresentação para mim, não sei se para vocês também. Se não fechou, deve fechar em breve. Tá projetado aí para vocês ainda? Sim. Ah, Agora não, caiu. agora não. Agora saiu. Como é que deu uma zebra federal aqui? Só um instantinho, pessoal, reabrindo aqui. Pronto, já vai voltar. Bom, então diz aí o aritmética. Hoje em dia, ninguém mais... Pouca gente entende mais essa piada, né? Na verdade, é a piada dos mais antigos. Então, eu falava com vocês que a preocupação da macroeconomia é com o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico tem dois aspectos. Tem um aspecto quantitativo e tem um aspecto qualitativo, né? E eu disse para vocês que uma vez que existe essa preocupação, uma vez que eu tenho interesse, né, em aumentar a produtividade, aumentar a riqueza, aumentar a qualidade de vida da população, nós precisamos também de medidas disso, né? Eu preciso conseguir mensurar, eu preciso conseguir sistematizar essa atuação da política macroeconômica, né? Essa abordagem da macroeconomia. E aí nós temos, por exemplo, aspectos quantitativos. A medida, a produtividade de um país, a gente vai medir pelo PIB, né, que é a capacidade de gerar riqueza. A parte da riqueza eu posso medir pelo PIB ou pela renda. No aspecto qualitativo, eu tenho índices de desigualdade, como o índice de Gini, né? Eu tenho medidas como educação da população, e tem várias medidas, aspectos relativos ao IDH. Então, eu tenho uma série de medidas para poder elencar, para poder mensurar, né, essas políticas, essa abordagem da macroeconomia, para saber se um país está evoluindo, se ele está retrocedendo. E para poder tornar isso assim uma coisa mais coesa, uma coisa mais fácil de ser estudada, analisada e abordada, a macroeconomia ela tem como não divisão, mas ela tem como parâmetros, essa palavra talvez fique melhor, ela tem como parâmetros duas coisas, né? Primeiro, os objetivos da política macroeconômica. Então, primeiro ela vai definir o que ela quer fazer e depois ela vai olhar de que forma ela vai cumprir esses objetivos, que é através das políticas macroeconômicas, né? Então, eu elenco primeiro os objetivos macroeconômicos e depois eu tenho de que forma vou atingi-los utilizando os instrumentos de política macroeconômica. Os objetivos das políticas macroeconômicas, eles podem ser vários, mas, de forma geral, nós temos alguns objetivos que os países eles normalmente colocam para a atuação, para a abordagem da macroeconomia. Alguns países, perdão, alguns objetivos que os governos elencam, né, os estudiosos colocam como desejáveis para o contexto da nação. Esses objetivos, eles normalmente são um alto nível de emprego entre a população ou um baixo nível de desemprego, que dá no mesmo, uma distribuição socialmente justa de renda, a estabilidade de preço, que é a inflação sob controle, e o crescimento econômico. E aí é o aumento de PIB, aumento de riqueza da população. Tá? Esses objetivos de políticas macroeconômicas, como eu mencionei para vocês, eles têm sido uma preocupação desde quando a macroeconomia se consolidou, né, como uma divisão do estudo da economia. Isso não tem muito tempo. Apesar da gente fazer a contabilidade do produto nacional, fazer a contabilidade da riqueza nacional desde o século retrasado, né, o passado foi quando eu nasci, acho que a maioria de vocês também nasceu, ou nem sei se a maioria, mas
Ah, naquele momento, a macroeconomia ela não tinha tantas preocupações. A macroeconomia naquele momento era quase uma forma de contabilidade social. Contabilidade social é o nome que a gente dá, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, para a contabilização, né, desses dados nacionais de riqueza, produtividade, etc. Então, a macroeconomia, até 200 anos atrás, ela não tinha essa postura mais proativa de tentar resolver problemas. Ela tinha uma postura mais de acompanhamento da realidade. E aí eram feitas as tomadas, né, de dados macroeconômicos, mas sem uma preocupação com a atuação do Estado ou o desenvolvimento de políticas que influenciassem esses dados. Então, eu chegava lá e conseguia apurar, por exemplo, o PIB de um país. Eu conseguia ter uma dimensão mais ou menos do nível de emprego. Isso acho que nem era possível há 200 anos atrás. Mas eu tinha, vamos lá, esses dois dados aqui de renda da população. Bom, a macroeconomia, há algumas centenas de anos atrás, há 2 centenas de anos atrás, até o início do século passado, ela só fazia o acompanhamento. Não tinha, dentro da abordagem macroeconômica, uma preocupação de desenvolvimento de medidas que visassem atuar para, por exemplo, aumentar o PIB, aumentar o emprego, aumentar a renda. Naquele momento, a teoria econômica mais aceita era uma teoria de basicamente livre mercado. Tá? Era basicamente o entendimento de que as unidades produtoras do mercado e consumidoras, ou seja, as forças de oferta e demanda, elas deveriam ser deixadas basicamente de forma livre para interagir e, consequentemente, isso traria o desenvolvimento econômico, o mercado faria um autoajuste, né? Não havia o estudo daquelas figuras que nós tratamos na nossa aula passada, retrasada, perdão, das falhas de mercado, né? Não havia um estudo sistemático de situações em que o mercado ele não conseguia se desenvolver, não havia uma preocupação muito grande com a desigualdade. Então, essa não era uma preocupação geral da economia. Só que isso passa a mudar quando a gente tem a crise de 29. Provavelmente todos vocês já ouviram falar da crise de 29, que começa com o crash na Bolsa de Nova York. A gente chama de crash de 1929, que é quando a Bolsa de Nova York ela tem uma queda absurda, uma sucessão de quedas muito grandes, né? Os preços dos ativos financeiros despencam. Perdão. O preço dos ativos financeiros despencam naquele momento e a gente tem, a partir da crise de 29, a eclosão de uma crise que ficou chamada como Grande Depressão, que ficou conhecida, né, como Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? A Grande Depressão, como eu falei, ela tem um marco temporal com esse crash da Bolsa de Nova York em 1929, e ela se desenrola quase até a Segunda Guerra Mundial, né, que começa lá por 1939. Só que o pré-guerra, né? A gente tem um pós-guerra, como se fosse o pré-guerra, o período antecedente da guerra, a gente já tem, até pela indústria bélica, está muito ativada no mundo todo, a gente já tem o início da superação dessa Grande Depressão. Mas ela se desenrolou por um período muito grande. No início dessa crise de 29, né, quando tem esse crash da Bolsa de Nova York, isso desencadeia uma série de problemas econômicos, havia uma expectativa de que o mercado ele teria esse autoajuste. Bom, a gente está tendo um aumento de desemprego, um aumento de pobreza, mas logo a gente vai ter esse ajuste do próprio das engrenagens do mercado, e o mercado ele vai voltar a uma recuperação, como aconteceu em outros momentos históricos, etc. O problema é que a economia naquela época ela já vinha se modificando muito rápido, né? Sociedades industriais, sociedades urbanas, né, dando lugar àquela sociedade agrícola. A gente tinha uma mudança do patamar tecnológico, uma mudança de comportamento dos consumidores e produtores, uma série de coisas que traziam novidades para o mundo, e a abordagem econômica até então era feita de forma muito rudimentar, né? Poucos instrumentos de medição, pouco entendimento de fenômenos econômicos. E essa concepção de que o mercado ele conseguiria autoajustar a economia naquele momento se provou equivocada conforme o tempo passava e a gente não via a economia reagindo. E a gente começa a observar de forma disseminada, essa crise começa nos Estados Unidos, se espalha para o mundo inteiro, começa a se disseminar esse mal-estar que só vai se agravando. E surge naquele momento, na verdade não surge, né, mas volta-se os olhos naquele momento aos estudos e às propostas de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. John Maynard Keynes,
que foi o fundador, né, do movimento que a gente chama de movimento keynesiano ou keynesianismo, né, que é uma escola de pensamento econômico. Depois a gente tem o neo-keynesianismo. Hoje percebe-se que as políticas keynesianas não são necessariamente a melhor resposta para a crise, ou na verdade essas respostas já foram modificadas, mas naquele momento era algo muito inovador. E Keynes basicamente propunha, naquele momento, que o Estado deveria atuar de forma intensa na economia para tentar reativar essas engrenagens, para tentar lubrificar essas engrenagens econômicas. Então, o Estado deveria fomentar, por exemplo, emprego, fomentar consumo, basicamente criando demanda onde não havia. Então, por exemplo, as pessoas estavam desempregadas, não tinha emprego, então vamos lá, vamos recapear uma estrada que nem precisa de recapeamento. A estrada está asfaltada, mas eu vou passar um novo asfalto só para gerar emprego naquele lugar, só para gerar demanda por aqueles produtos, e aquilo geraria um ciclo, entraria, né, num ciclo de alteração, de queda, uma espiral de queda. A gente interromperia aquilo e começaria um novo ciclo de crescimento econômico a partir daquela injeção de dinheiro, aquela injeção de atividade onde não havia naquele momento. E essas ideias de Keynes, elas são rapidamente adotadas pelos políticos, né? Porque une o útil ao agradável, né? Os políticos sempre querem gastar dinheiro, mostrar serviço, né? Criar empregos para falar que eles fizeram muitas coisas, falar que eles estão fazendo muitas coisas. Então, isso é rapidamente adotado por países no mundo todo. Os países começam a fazer essas intervenções na economia e percebem que naquele momento aquilo gera uma resposta muito positiva, né? Então, a criação de empregos naquele momento gerou uma resposta muito positiva na economia, e a partir daquele ponto, a manutenção num alto nível de emprego passava a ser um dos objetivos dos estados nacionais, porque isso tanto gerava uma coesão social maior, né, porque as pessoas desempregadas, sem renda, isso é um problema social grave, então isso gerava uma coesão social maior e acabava ativando a demanda da economia no momento em que a atividade econômica vinha decaindo dia após dia. Então, esse alto nível de emprego passou a ser perseguido, posteriormente ganhou outras dimensões. Até hoje, né, esse alto nível de emprego ele é desejável, né? Isso foi ganhando outras dimensões ao longo do tempo, mas o marco histórico, a partir de quando a gente começa a ter essa preocupação, é a crise de 29. O tempo vai passando e os estados eles começam, né, a ter outras preocupações. Por exemplo, a distribuição de renda, a distribuição justa de renda, porque a gente já falou sobre isso, né? O sistema de livre mercado, o sistema capitalista, ele é muito bom em gerar crescimento econômico, né? As pessoas tomando suas decisões, se organizando livremente, isso é uma alavanca muito forte de criação de riqueza, mas não necessariamente de distribuição de riqueza. E até algum tempo, por exemplo, no Brasil, isso nos anos 60, 70, isso era muito, muito presente. Havia a expectativa de que esse crescimento econômico, geraria depois uma distribuição mais justa de riqueza. Isso não aconteceu. Quando a gente teve o período do milagre econômico no Brasil, a gente teve um aumento na concentração de renda. O país enriqueceu muito, mas ele acabou aumentando as suas desigualdades. E a partir daí, a gente começa a ter uma preocupação em tentar corrigir esse problema, em tentar diminuir essa desigualdade de renda entre as parcelas da população. Um outro objetivo da política macroeconômica, conforme o Estado, né, ele vai ganhando instrumentos para intervir na economia, vai ganhando instrumentos para regular a economia, ele passa também a perceber que esses instrumentos, como a gente falou lá na política de combate ao desemprego, que começa na década de 30, ele percebe que esses instrumentos conseguem controlar as variáveis econômicas, conseguem influenciar bastante as variáveis econômicas. Então, por exemplo, o efeito da inflação, o fenômeno da inflação, também passa a ser um objetivo, manter essa inflação sob controle, né, passa a ser um objetivo das políticas macroeconômicas, passa a ser um objetivo da macroeconomia. A inflação, que representa o aumento contínuo e generalizado no nível de preço, ela traz efeitos muito negativos para a população, né? Ela distorce os preços, ela provoca pobreza no longo prazo, ela reduz a expectativa dos agentes econômicos, né? Você imagina, os preços estão subindo loucamente. Como é que eu vou conseguir calcular, por exemplo, a viabilidade do meu negócio
daqui a 20, 30 anos, se eu não consigo projetar os preços para daqui a 20, 30 anos. Então, às vezes, é melhor nem abrir um negócio, né? É melhor fechar meu negócio, é melhor não fazer investimentos no meu negócio. Então, gera um prejuízo, né, para o crescimento, para o desenvolvimento econômico. Então, a inflação também passa a ser um objetivo, manter a inflação sob controle, manter a estabilidade de preços, também passa a ser um objetivo da política macroeconômica. Nós vamos falar especificamente sobre a inflação mais à frente, tá? Mas ela também é uma preocupação da macroeconomia. E, por fim, o crescimento econômico. Porque, como nós falamos, não adianta nada eu ter essa preocupação com o nível de emprego, ter uma preocupação com a renda ser distribuída de forma justa, ter preocupação com a inflação, se o país continua pobre, né? Se o país continua pouco produtivo, se ele não consegue enriquecer. Então a gente tem que ter, talvez a principal preocupação da macroeconomia seja esse crescimento econômico, seja conseguir avançar a riqueza da população. E esse avanço da riqueza da população, ele se reflete no avanço do PIB, no crescimento do PIB, no crescimento dessa produtividade ao longo do tempo, da capacidade de geração de bens e serviços ao longo do tempo por aquele país. O PIB, que significa Produto Interno Bruto, né? A gente vai falar sobre ele mais detidamente daqui a pouco, que é a principal medida macroeconômica, o Produto Interno Bruto. Ele é uma medida agregada desse crescimento de produtividade, desse crescimento da capacidade de realizar, de criar, né, bens e serviços, de desenvolver bens e serviços num determinado período de tempo. Mas não é a única medida do crescimento econômico. A gente tem também como medidas a renda, que obviamente é dependente, né, do produto, né, porque para eu poder ter algum tipo de renda, eu preciso estar tendo atividade econômica, né? Mas eu tenho medidas como renda, também em paralelo ao PIB. E uma maneira da gente conseguir fazer a medição adequada desse crescimento da riqueza, ou uma das maneiras da gente medir adequadamente o crescimento da riqueza, é verificar qual seria a distribuição dessa produtividade e dessa renda pela população, que é esse conceito de per capita, por cabeça, né? Capita é cabeça em latim. Então a renda per capita, PIB per capita, que a gente ouve muito falar, né? Renda per capita, PIB per capita, todas essas medidas per capita significa normalmente eu pegar aquela grandeza econômica que eu estou tratando, por exemplo, PIB, e dividir o PIB pelo número de pessoas que compõem aquele país, tá? Então vamos imaginar uma situação hipotética que a gente tem aqui em 2020, um PIB de $1.000 num país que tenha 100 habitantes. Significa que o PIB per capita desse país é de $10, certo? Então, cada pessoa é como se ela contribuísse, né, para o PIB em $10. Vamos supor que para 2021 a gente tenha $1.500 de PIB, só que a população desse país, por algum motivo, subiu também para 150. E aí eu tenho novamente a mesma medida de PIB per capita. Embora eu tenha produzido mais bens e serviços de um ano para o outro, eu tenho mais gente também naquele país. Então a produtividade ela não subiu, ela permaneceu igual. Ok? Isso pode ser válido para renda. Vamos supor que a gente tem uma renda no país geral. A renda agregada no país é de $1.000. Se eu tenho 100 pessoas, é como se cada pessoa tivesse $10. E aí essa renda passa para $1.500. Só que eu tenho 150 pessoas. Então as pessoas permaneceram com o mesmo grau de riqueza, né? Na média, todos permaneceram com o mesmo grau de riqueza. Então, a medida de crescimento econômico, a medida de aumento dessa produtividade, ela é obtida de forma agregada, né, pelo somatório, que é o PIB, que é a renda, que é o consolidado disso, mas é interessante a gente avaliar esse crescimento econômico através da divisão desse PIB, dessa renda, pelo tamanho da população. Se o PIB cresce, uma população cresce igual, eu estou permanecendo constante, eu não estou enriquecendo, né? Eu tenho mais boca para comer e eu estou produzindo as coisas. Por exemplo, eu tenho pessoas sendo alimentadas de forma satisfatória, o PIB cresce, mas o número de pessoas cresceu. Elas continuam sendo alimentadas naquela mesma proporção. Isso é uma simplificação grosseira desse conceito, mas talvez fique mais fácil de entender dessa forma, tá? E como eu já adiantei para vocês, o crescimento econômico ele anda de mãos dadas com o desenvolvimento econômico, seria essa preocupação mais geral, né? Então a gente pode elencar como maneiras da gente avaliar esse crescimento econômico
PIB, a renda, mas quando a gente trata de um pano, trata de uma questão mais ampla, que é o próprio desenvolvimento econômico, a gente tem que incluir nessa preocupação aspectos, como eu mencionei para vocês, desigualdade, saúde, educação, moradia, alimentação, que refletem esse aspecto mais qualitativo. E quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu normalmente estou falando de para medir, né? Então, se pelo lado do crescimento aqui, seria a parte quantitativa, eu tenho o PIB, eu tenho a renda, PIB per capita, renda per capita e outras medições. Quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, a principal medida para avaliar esse desenvolvimento qualitativo é a medida do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é calculado pela ONU. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele relaciona expectativa de vida, educação e também o crescimento, né, que entra nessa equação como a renda nacional bruta per capita. Tá? Então, o IDH ele é uma medida de desenvolvimento que vai buscar capturar os aspectos quantitativos e qualitativos. Então, ele vai olhar para cá, para educação, ele vai olhar para saúde e ele vai olhar para renda, que entraria aqui como aspecto quantitativo. E a partir do relacionamento dessas três medições, ele vai fazer um ranking das nações mais desenvolvidas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, pelo critério quantitativo, é o país mais rico do mundo, é o país que tem maior riqueza gerada ano a ano no mundo. O PIB dos Estados Unidos é o maior do mundo já há algumas décadas, né? Se duvidar, está completando uma centena de anos já nessa década. Então, pelo aspecto quantitativo, os Estados Unidos é de muito longe o país mais rico do mundo, é o que tem maior produtividade, consegue criar mais riqueza. Mas quando eu coloco aspectos qualitativos, como saúde, educação e outros critérios nessa conta, a gente faz os Estados Unidos baixar algumas posições, porque países, por exemplo, como aqueles países escandinavos, né, que a gente fala, aqueles países do norte da Europa, lá Suécia, Finlândia, Noruega, normalmente figuram como os países de maior qualidade. Quando a gente coloca na equação indicadores de educação e saúde, esses países ultrapassam os Estados Unidos, alguns outros países ultrapassam os Estados Unidos, porque a gente considera também aspectos qualitativos. Quando a gente olha para o IDH, o Brasil ele está em posições mais intermediárias. Deixa eu ver aqui, atualizado, né? Qual posição do Brasil no IDH? 84º lugar. 84º lugar. O líder é a Noruega. Deixa eu ver aqui se a gente tem esse índice, esse ranking aqui. Só para fins de curiosidade, a Noruega primeiro, Suíça segundo, Irlanda terceiro, isso é do ano passado, né? A Alemanha quarto lugar, Hong Kong, que é um desmembramento da China, de certa forma autônomo, é o quinto lugar, Austrália, Islândia, Suécia, Singapura e Holanda, né? São os 10 países de maior qualidade de vida. Aqui na América Latina, o Brasil ele está abaixo, inclusive, de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia, né? Então, apesar do Brasil ser de muito, 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 muito longe o país mais rico da América Latina, né, até pelo tamanho dele, nós não somos o país, né, que mais gera riqueza na América Latina, nós não somos o país de maior qualidade de vida. E por que é importante a gente avaliar nessa qualidade de vida? Porque a riqueza gerada por um país, ela é muito distorcida pelo tamanho da população. Então, por exemplo, o primeiro país do mundo é os Estados Unidos, embora não seja a maior população, mas são 300 milhões de habitantes, mais até que o Brasil. Tá? E os Estados Unidos, de fato, é um colosso econômico, né? Tem uma capacidade de geração de riqueza muito grande, altamente eficiente no desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologia, enfim, de muito longe é o líder mundial na geração de riqueza. O segundo país por um ranking de PIB é a China. Só que a China ela está nesse segundo lugar e deve alcançar o primeiro nesse século, né, em algum momento desse século, talvez na próxima década, na outra década, pelo tamanho da população. A China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então é 1 bilhão de pessoas, né? Óbvio que tem pessoas que não estão na idade de trabalho, mas simplificando aqui, 1 bilhão de pessoas trabalhando, né? São 1 bilhão de pessoas trabalhando.
consequentemente, você tem uma capacidade, né? É como se tivesse 1 bilhão de pessoas empurrando, a força que elas têm é muito maior do que um país menor. Mas isso não significa que aquele 1 bilhão de pessoas tenha uma renda elevada, não significa que aquele 1 bilhão de pessoas goze de uma saúde adequada, de uma educação adequada, muito pelo contrário, né? A China também está lá embaixo em termos de IDH. Então, quando a gente pega o índice, por exemplo, de renda per capita e PIB per capita da China, ela está muito abaixo dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o PIB, ranking PIB e ranking PIB per capita, para a gente poder ver essa diferença. Ó, isso aqui com dados de 2018, aliás, vou botar aqui do 2020, né, essa coluna aqui, que é uma coluna apurada, esses dados aqui são apurados pelo FMI. A gente tem os Estados Unidos, né, com 20 trilhões de dólares de PIB. Vamos considerar a União Europeia, né, porque a União Europeia é um consolidado de diversos países, mas em segundo lugar tem a China com 14 trilhões de dólares de PIB. Pessoal, um ponto importante, tá? O PIB é uma medida de fluxo, tá? É uma medida de fluxo, é o que foi gerado em um ano. Isso aqui é o que foi produzido em um ano, não é o estoque de riqueza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um PIB de 20 trilhões. 20 trilhões não é o acumulado de riquezas. 20 trilhões foram produzidos naquele ano, tá bom? E nem toda a produção que é criada num ano, ela é acumulada. Por exemplo, vamos pensar em alimentação. Um pão é uma produtividade que ocorre na economia, né? Um produto gerado pela economia. Só que esse pão ele é consumido, ele acaba, ele não vira estoque de riqueza, tá bom? Então algumas coisas viram estoque e outras coisas perecem, acabam, tá bom? E é importante ter essa distinção, porque existe uma confusão muito grande quando a pessoa é leiga em economia, e até alguns economistas, né, confundindo conceitos que são fluxo e conceitos que são estoque. Outro exemplo que acaba acontecendo muito, né? Por exemplo, pobreza. Pobreza é um problema de estoque de riqueza? Sim, sem dúvida, né? Se a pessoa acumulou muito dinheiro ao longo da vida, ela é rica. Mas ela só conseguiu acumular riqueza ao longo da vida pelo fluxo de renda que foi sendo obtido ao longo do tempo, né? Então, se você, por exemplo, nasce pobre, você só tem capacidade de virar rico se você tem um fluxo de renda que vai te acompanhando ao longo da vida, né? E obviamente todos nascemos pobres em algum momento, né? O mundo não nasceu rico. Então, de forma geral, a gente vivia em miséria absoluta nos tempos das cavernas. Então, para a gente conseguir acumular riqueza, houve um fluxo, né, constante de produtividade ao longo de diversos milênios até a data de hoje. Então, a pobreza, ela é um problema de fluxo. A gente precisa ter um fluxo de renda. Por exemplo, uma pessoa desempregada. O problema não é você dar um dinheiro naquele mês para ela. O problema é ela ter meios de subsistência ao longo do tempo. Você precisa de um emprego, não exatamente uma renda. É claro que a renda naquele momento alivia a pobreza e tem que acontecer. Mas o problema principal é um problema de fluxo. Então, muita gente vira e mexe, isso acontece, fala, a riqueza dos homens mais ricos do mundo soma não sei quantos bilhões, se isso fosse dividido pela população, beleza, vamos dividir, a gente resolve o problema por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, depois a gente faz o quê? Então, o que a gente está tratando aqui é um fluxo, é uma produção gerada nesse ano. Então é bom a gente ter essa dimensão, né, de fluxo, o que é fluxo, o que é estoque, porque não dá para às vezes misturar as duas coisas. Então no ano de 2020, os Estados Unidos teve uma produtividade, gerou produtos, né, bens e serviços que valiam 20 trilhões, 580 bilhões de dólares. Depois vem a China, Japão, Alemanha, tá? Então esse aqui é o ranking. O Brasil era a 12ª economia por esse ranking de produtividade. Então o Brasil criou no ano de 2020 1,3 trilhão, né? Quando é um só. É 1,3 trilhão de dólares, né? Abaixo de Rússia, Coreia, etc. Quando a gente olha para o PIB per capita, deixa eu jogar lá na guia. Quando eu olho para o PIB per capita, que é essa riqueza distribuída entre a população, o cenário ele muda muito. Por exemplo, pela lista do próprio FMI, para dados de 2019, né, existe às vezes uma
defasagem de dados, não consegue apurar isso de maneira tão precisa rapidamente. Os Estados Unidos, por exemplo, cai da primeira posição para a sétima posição. Ou seja, quando eu pego a renda, toda essa todo esse produto que foi gerado nos Estados Unidos e divido isso pelo número de habitantes, pelo número de cabeças naquela economia, é como se cada um tivesse tido a geração de um produto de 65 mil dólares. Nesse ponto, o PIB per capita é Luxemburgo o país mais rico do mundo, de maior produto do mundo, porque Luxemburgo tem uma média de PIB per capita de 113 mil dólares. Tá? Quando a gente olha para o Brasil ele está lá em 63ª posição. Então nós temos um PIB per capita de 11 mil dólares. Por isso que a gente diz que é falso o argumento que diz que o Brasil é um país rico e desigual. Se o Brasil fosse um país rico e desigual, bastaria a gente fazer uma medida de PIB per capita, por exemplo, e ver o Brasil lá em cima. Né? Bom, que a gente teria resolvido a desigualdade. Se eu pego toda a riqueza e divido de forma igualitária entre a população, ainda que teoricamente, porque é uma medida econômica teórica, né? Eu teria o Brasil lá em cima. Né? Se o Brasil fosse rico mesmo, ele estaria aqui em cima, e aí a gente realmente falaria, poxa, realmente o Brasil é um país rico e desigual, porque eu tenho muita riqueza sendo gerada, mas com uma má distribuição. Então é falsa essa afirmação de que o Brasil é um país rico. O Brasil não é um país rico. A gente só tem um PIB muito grande porque nós somos uma das maiores populações do mundo. Logo, são muitas milhões de pessoas trabalhando e gerando produtos, gerando serviços, gerando bens, ok? Mas se a gente pegar essa geração de riqueza ao longo do tempo e dividir pelo número de pessoas, a gente vai ter a posição do Brasil lá embaixo, abaixo, por exemplo, de Ilhas Maurícias, Granada, Costa Rica, Romênia, Ilhas Maldivas, Panamá, Trinidade e Tobago, Trindade e Tobago, acho que é o nome original. Palau, nem sei o que é isso. República de Palau, um país da Micronésia, né? Uma ilha, Omã, Barbados. Então nós temos outros países cuja riqueza gerada, quando dividida pela população, é maior que a do Brasil. Né? A China está abaixo do Brasil, como eu falei para vocês, a China é muito grande, gera muita riqueza, mas isso se dá pelo tamanho da população, ok? Então, essa concepção de que o Brasil é um país rico, porém desigual, ela é falsa. Agora, só para a gente acabar aqui, vou mostrar o ranking de IDH, para vocês. Deixa eu ver aqui, ranking completo dos 180 países, 189 países por IDH. Só para a gente terminar aqui esse nosso parêntese na nossa explicação. E aqui a gente tem o ranking de países por índice de desenvolvimento humano com data de 2019. Então a gente tem a Noruega, né, como o país mais desenvolvido do mundo. A gente tem Suíça, Irlanda, Hong Kong, Islândia, Alemanha, Suécia, etc, etc. Vamos ver os Estados Unidos, onde é que está aqui. Os Estados Unidos é o 17º país em IDH. À frente de Áustria, Japão, Liechtenstein, Israel, mais abaixo de Canadá, Bélgica, Nova Zelândia. Então, quando a gente coloca dentro da conta esses indicadores qualitativos de saúde e educação, a gente tem os Estados Unidos caindo algumas posições e mostrando que, apesar de ser muito rico, né, um país extremamente rico, mas a qualidade de vida dos Estados Unidos não é compatível com o tamanho da riqueza dele. Né? Então nós temos outros países que fornecem uma qualidade de vida para os seus cidadãos, além de ter, obviamente, uma riqueza muito grande à frente dos Estados Unidos. Vocês percebam que não há país pobre, né, aqui nessa lista. Né? Então você tem só países ricos. Deixa eu ver, o primeiro país mais diferente que a gente encontra aqui, Chipre e Lituânia, né, que são países lá do leste europeu, talvez sejam os primeiros países mais diferentes aqui, mas eles estão lá na 33ª posição. Então percebam que, deixa eu ver, PIB per capita aqui do Chipre é 32, né? Então até próximo do que ele não é um país assim tão pobre, né? Mas percebam que aquilo que eu mencionei para vocês se confirma, que você pode ter um país rico que tenha uma certa desigualdade de condições, mas você não vai ter um país pobre com alta qualidade de vida. Então, primeiro desafio dos países, sem dúvida nenhuma, é enriquecer. Tá? E por que é importante você enriquecer enquanto país? Um outro aspecto. Porque, normalmente, a
a produtividade de um país, a riqueza de um país, ela é função da sua capacidade de gerar bens e serviços, né? Então, a riqueza de um país é função da sua capacidade de gerar bens e serviços. E você consegue gerar mais bens e serviços quando você é mais jovem, né? Claro, então você imagina a produtividade de uma pessoa de 70 anos trabalhando e uma pessoa de 25. Né? A pessoa de 25 é muito mais produtiva, né? Isso é obviamente explicado, apesar de ter um menor capital intelectual, ela tem muito mais disposição, consegue executar muito mais atividades do que uma pessoa de 70 anos, né? Então você restringe as possibilidades de uma pessoa de 70 anos continuar trabalhando e você tem uma capacidade de uma pessoa de 25 muito maior para o trabalho. Isso é uma preocupação nessa geração de crescimento, porque conforme o tempo passa, a expectativa de vida aumenta, as populações envelhecem. E a gente percebe que a partir de um determinado pico de produtividade, esse país começa a decair, que é quando a maior parte da população já está numa idade mais avançada. Por exemplo, o Japão. O Japão tem uma parcela relevante da sua população já idosa, né? Se eu não me engano, são 25% do Japão que já tem mais de 60 ou 65 anos. Então você tem um quarto da população com uma séria restrição de produtividade. Se esse país ele não enriqueceu antes de envelhecer enquanto país, dificilmente ele vai enriquecer depois. Por isso que existe também uma preocupação muito grande com o crescimento econômico, a necessidade, né, da gente crescer rapidamente, porque daqui a pouco a pirâmide etária do Brasil, que já está se modificando, ela começa a ficar mais parecida com a do Japão e a gente continua um país de renda média. E aí dificilmente a gente vai conseguir sair dessa situação, que a gente chama na economia de armadilha da renda média, que é quando os países começam a envelhecer e eles não enriqueceram antes disso, né? Então eles começam a ter uma queda na produtividade deles, do crescimento dessa produtividade, antes de conseguir acumular riqueza suficiente para ser considerado um país rico. Então essa preocupação com o crescimento econômico é muito grande também por conta disso. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Alguma dúvida? Estão acordados aí? Estão acompanhando? Tudo certo. Beleza. Então, seguiremos. E só para a gente poder, né, nesse ponto, amarrar aqui essa primeira metade da aula, a gente vai analisar o seguinte. Bom, beleza, Igor, você falou que crescimento é importante, você falou que os estados nacionais se preocupam com isso, se preocupam com inflação, se preocupam com desemprego, desigualdade, mas como que isso é feito na verdade, né? Como é que a gente tem na prática, né, isso acontecendo? Como é que o Estado ele vai intervir de forma a conseguir atingir esses objetivos? E aí, para a gente entender como que os estados nacionais, como que os governos fazem para poder atingir esses objetivos, a gente vai olhar para o que nós chamamos de instrumentos de política fiscal. Ou, perdão, de política fiscal, instrumentos de política macroeconômica, tá? Ou políticas macroeconômicas. Deixa eu só achar meu lápis aqui, estava perdido. Pronto, tá cheio. Os instrumentos de política macroeconômica, ou as políticas macroeconômicas. Então a macroeconomia, ela tem objetivos, tá? Esses objetivos, eles são como um alvo, né? Para a macroeconomia. Eles são como um alvo. Então, para acertar o alvo aqui, eu preciso de instrumentos. Quais são esses instrumentos? Nossa, ficou horrível isso aqui. Não apareceu nada. Deixa eu apagar isso aqui. Esses objetivos, para eles serem atingidos, nós precisamos de ferramentas, né, para poder atingir esses objetivos. Essas ferramentas são justamente esses instrumentos de política macroeconômica. E normalmente a gente divide esses instrumentos de política macroeconômica em 5 grandes áreas, tá? Política fiscal, política monetária, política cambial, política comercial e política de rendas. A política fiscal, ela tem a ver com gastos e receitas do Estado. A política monetária, ela tem a ver com juros e moeda, para simplificar, tá? Política cambial tem a ver com a relação de troca da moeda com outras.
A política comercial tem a ver com exportações e importações. E a política de rendas, por fim, tem a ver com a remuneração dos fatores de produção. O que são remuneração de fatores de produção? Salário, por exemplo, que remunera o trabalho, aluguéis, lucros, tá? Essas são as políticas de renda. Um instantinho, pessoal, só responder aqui. Essas políticas, elas são, cada uma delas, elas são também uma reunião de medidas, uma reunião de instrumentos que a gente vai classificar como instrumentos de política fiscal, instrumentos de política monetária, instrumentos de política cambial, de política comercial e política de rendas. Sendo que, muitas vezes, o mesmo instrumento, ele pode figurar em mais de uma dessas políticas. Por exemplo, quando eu tenho um aumento do imposto de renda, para gerar caixa para o Estado fazer outras coisas, por exemplo, obras de infraestrutura, tá? Então, quando eu tenho esse aumento do imposto de renda e o objetivo dele é aumentar a receita do Estado, é aumentar a arrecadação do Estado, eu tenho um instrumento de política fiscal. Tá? Então, esse imposto ele foi criado para gerar caixa para o Estado. Eu estou atuando aqui pelo lado da receita, ok? Então, a ideia é eu gerar um caixa para o Estado aqui, para o lado da receita, para depois, através dessa receita, realizar gastos em obras de infraestrutura. Então, eu tenho aqui, por exemplo, obras de infraestruturas. Então, um aumento do imposto de renda, ele gera receita para o Estado, que serão convertidos em gastos para obras de infraestrutura. Qual o objetivo? Aumentar a capacidade produtiva do país, gerar demanda, né, como foi lá naquela medida proposta por Keynes, né, que eu ilustrei alguns slides atrás, mas todas essas aqui são políticas fiscais. Tá? O aumento do imposto de renda, por exemplo, tem a ver com uma política tributária. Okay? Então, eu posso dizer que a política tributária ela compõe o arcabouço de medidas de políticas fiscais ou de política fiscal. Tá? Só que a política tributária ela pode ser usada para outra coisa. Por exemplo, imagina que a gente tem um carro produzido no Brasil, eu tenho um carro produzido no Brasil, que ele tem um custo de R$20 mil. Só que eu tenho um carro que é importado da Argentina, que chega para a gente com um custo de R$15 mil. Né? E aí, as montadoras do país, as montadoras vão lá pressionar o governo, falando que não é possível a gente ter esse tipo de competição predatória, né? Como gosta muito de falar, o consumidor que se lasca, né? Mas a gente não pode ter esse tipo de competição predatória, que a gente vai acabar com os empregos aqui, as montadoras vão ter que fechar, e aí o governo cede a essas pressões, por exemplo, e vai lá e mete um imposto de 50% no produto, no carro importado da Argentina. Então, o imposto de importação ele só para 50% para o carro argentino. E aí eu tenho novamente uma política tributária sendo utilizada, mas dessa vez com o objetivo de atuar na política comercial, ou seja, desfavorecer as importações, né? Prejudicar, nesse caso aqui, as importações. Pode ser o contrário. Eu posso ter uma falta de veículos produzidos nacionalmente por algum motivo, né? Houve uma greve de muito tempo nas fábricas brasileiras, e aí a gente está tendo uma dificuldade de ter carros novos, né, para as concessionárias. Então eu posso pegar esse imposto aqui e reduzir ele para 0%. E aí eu vou favorecer as importações também, uma medida de política tributária. Então percebam que, normalmente, quando a gente vai analisar um instrumento de política macroeconômica, eu não vou olhar exatamente o que está sendo feito, mas qual o objetivo daquela medida. Então, se eu estou mexendo nos impostos para poder gerar gasto
ou arrecadação para o Estado, isso é uma política fiscal. Se eu estou mexendo nos impostos, por exemplo, para tentar melhorar, não melhorar, mas tentar modificar a relação de exportações e importações, eu estou falando de política comercial. Então, quando a gente analisar uma determinada intervenção do Estado na economia, eu não vou olhar exatamente o que ele está fazendo, porque às vezes ele está fazendo com um tipo de atuação que pode servir para mais de um instrumento de política macroeconômica. Então, eu posso estar fazendo uma atuação que às vezes vai ter a ver com política fiscal, eu posso estar fazendo com política monetária, política cambial, etc. Tá? Mas o Estado, ele persegue os objetivos dele de macroeconomia através dessas políticas. Por exemplo, vamos imaginar, só para a gente poder ilustrar, deixa eu apagar isso aqui, só para eu poder ilustrar, que o Estado ele tenha elencado como uma grande preocupação dele a questão do emprego, né? Ele tenha colocado aqui que ele vai desenvolver uma política para um alto nível de emprego na economia. E aí o que ele faz? Da parte de política fiscal, ele resolve fazer o seguinte, ele resolve realizar contratações temporárias de pessoal. Então ele está ativando a via do gasto público para pagar salários, mas com o objetivo de aumentar o nível de emprego. Pelo lado da política fiscal, ele também faz o seguinte, ele reduz a tributação sobre a folha de pagamento. Tá? Então o Estado ele reduz a tributação sobre a folha de pagamento. Ele está mexendo novamente aqui com a parte de política fiscal. Apesar disso ter um impacto negativo de receita, a gente fala que tecnicamente a gente chama isso de como se fosse um gasto negativo do Estado. Né? Então ele está abrindo mão de receita. Ele está tendo um gasto, não um gasto negativo. Na verdade, ele está tendo um gasto porque ele não está tendo receita. Né? Então isso aqui influencia também na política fiscal. Então, vamos supor, ele elencou que ele precisa aumentar o nível de emprego. Então ele vai lá, realiza a contratação temporária de pessoal e reduz a tributação da folha de pagamento. Pelo lado da política monetária, ele vai lá e reduz a taxa de juros. Ele reduz a Selic para ativar a economia. Ele quer fomentar um alto nível de emprego. E quando a gente fomenta, né, isso aqui vai gerar um efeito na demanda, e aí você vai ter provavelmente um reflexo no emprego, pelo menos no curto prazo. Na política cambial, não consigo imaginar aqui algo tão, tão claro, de clara relação para poder passar para vocês. Então, vamos supor que a política cambial ela permaneça igual. Ele vai ativa aqui vários impostos sobre importações, né? Porque a gente para de trazer produtos importados e aumenta a produtividade nacional. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos supor, toda a demanda de celulares era atendida por importação. Eu vou lá e coloco 300% de imposto no celular e crio uma fábrica de celulares no Brasil. E aí eu tenho a política comercial, né? No caso aqui especificamente o imposto de importação, ajudando a aumentar o nível de emprego, porque fábricas serão criadas para produzir celulares aqui no Brasil. E como política de renda, eu aumento o salário mínimo. Né? Então, eu aumento o salário mínimo aqui para aumentar o ganho da população. Ok? Fazer uma graça aí para quem está recebendo o salário. Então, quando o Estado ele quer intervir nesses objetivos macroeconômicos, ele pode ativar, por exemplo, esses instrumentos dessa forma que eu mencionei para vocês. Alguém consegue me dizer assim, algum motivo, né, para que isso não seja feito de forma... assim, parece tão simples, né? Por que isso não é feito assim, de forma simplificada pelo Estado? Por que a gente simplesmente não faz isso que eu falei para aumentar o nível de emprego? Alguém consegue vislumbrar uma explicação para que isso não seja feito para ontem, por exemplo? Quem está acordado aí tem uma resposta? Pessoal, vocês estão acompanhando e não tem uma resposta, vocês não estão acompanhando. Dá sinal de vida aí, que é muito ruim você ficar falando sozinho.
falei o seguinte, eu dei um exemplo de quando o Estado ele quer, por exemplo, ele gostaria de aumentar o nível de emprego. Vamos lá, o que eu falei para vocês? Eu falei que a macroeconomia ela tem algumas preocupações, tem alguns objetivos, né? Voltando toda a explicação, na verdade é o seguinte, a macroeconomia ela tem uma preocupação com o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico, ele é o objetivo final. Tá? Então, o desenvolvimento econômico é o objetivo final da macroeconomia. Para ele chegar nesse objetivo final, ele vai decompor isso em alguns objetivos menores, tá? Que são chamados objetivos da macroeconomia. Então, essa aqui é o que nós chamamos de preocupação macroeconômica, que é como se fosse o objetivo final, e a gente decompõe isso em menores objetivos. E eu dei um exemplo para vocês aqui de quais são normalmente os 4 objetivos da política macroeconômica. Um alto nível de emprego, distribuição justa da renda, estabilidade de preço e crescimento econômico. Tá? Então, vamos lá, nós temos tudo isso aqui caracterizando o que nós chamamos de desenvolvimento econômico. Para eu ter desenvolvimento econômico, eu preciso ter um alto nível de emprego, uma distribuição de renda justa, estabilidade de preço e crescimento econômico, tá bom? E aí, eu disse para vocês que, depois de explicar esses objetivos macroeconômicos, eu disse para vocês que para atingir esses objetivos macroeconômicos, o Estado ele dispõe de ferramentas que nós chamamos de instrumentos de macroeconomia. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho a grande preocupação da macroeconomia. Essa preocupação é como se fosse um objetivo final. Esse objetivo final ele se desdobra em menores objetivos e esses menores objetivos serão atingidos pelo que nós chamamos de instrumentos de política macroeconômica. E aí eu dei o exemplo para vocês de diversos instrumentos de políticas macroeconômicas. Política fiscal, política monetária, política comercial, política cambial, política de rendas. E aí, depois de mencionar isso tudo, eu coloquei um exemplo prático para vocês de como um Estado que coloque como objetivo um alto nível de emprego, ele poderia ativar essas ferramentas, como ele poderia utilizar essas ferramentas. Então, se eu estou perseguindo um alto nível de emprego, como que eu posso chegar a esse objetivo de alto nível de emprego? E aí eu fui mencionando diversas coisas em cada uma desses instrumentos que poderiam ser feitos. Como nós poderíamos manusear esses instrumentos enquanto Estado nacional, ou como o governo poderia manusear isso para chegar a um alto nível de emprego. E o motivo pelo qual o governo ele não faz isso de forma simples, então por que a gente não contrata gente, aumenta salário, reduz taxa de juros, reduz a tributação e gera então um alto nível de emprego, já que isso é muito bom? Por que isso não é feito assim, de forma tão simplificada? Porque como nós aprendemos na nossa primeira aula de economia, todas as decisões econômicas geram um trade-off. Todas as decisões de economia são sacrifícios que trazem outras implicações, certo? Então, todas as decisões econômicas são sacrifícios que têm como consequência outras implicações. Então, por exemplo, quando eu aumento a contratação de pessoal pelo Estado e eu reduzo a tributação de folha de pagamento, significa que está saindo mais dinheiro do caixa do Estado, então o governo está gastando mais e está arrecadando menos. Ou seja, eu estou agravando a situação de caixa do governo. Tem menos dinheiro no caixa do governo. E nós sabemos que o Brasil, por exemplo, é um país endividado, altamente endividado. Então, se eu resolvo fazer um gasto público maior, eu estou aumentando a minha dívida. Então, um efeito colateral de aumentar as contratações públicas e reduzir tributos é que eu vou aumentar a minha dívida, né? Já que eu estou arrecadando menos dinheiro, eu vou precisar ter mais dívida para fechar as minhas contas. Tá? Então, um trade-off que ocorre entre a tentativa de aumentar o emprego pela via do gasto público é você aumentar a dívida. E a dívida no longo prazo ela é preocupante. Então, eu posso, num primeiro momento, gerar emprego, mas eu estou contratando um problema de longo prazo. Por que o Estado simplesmente não reduz a taxa de juros, né, torna o crédito mais barato, todo mundo pegar empréstimo e ativar a economia? Porque, novamente, eu tenho um problema de trade-off.
toda vez que eu reduzo os juros de maneira muito forte, eu posso estar fomentando a inflação também no longo prazo. Inclusive, um dos princípios de economia que nós temos, que eu não falo na primeira aula, porque ele depende de um raciocínio um pouquinho mais aprofundado, é o 10º princípio de economia sistematizado pelo aquele professor que eu mencionei para vocês, o Gregory Mankiw. Ele fala que existe um trade-off entre inflação e desemprego. Então, a tentativa de gerar emprego muito rápido no curto prazo normalmente acarreta problemas de inflação no longo prazo. Então, toda vez que nós tentamos mexer em variáveis econômicas, a gente muitas vezes está gerando problemas em outras pontas. É por isso que não é tão simples, por exemplo, para os estados nacionais resolverem problemas de emprego, de inflação, de crescimento econômico, porque se fosse somente manusear essas ferramentas, esses instrumentos, todos os países seriam muito ricos, né? Porque parece algo muito trivial, né? É só contratar gente, é só remunerar as pessoas. Só que normalmente quando isso acontece, quando eu estou tomando uma decisão econômica num ponto, eu estou gerando implicações em outros pontos que muitas vezes vão prejudicar lá na frente aquilo que eu queria fazer. Quando eu perguntei agora há pouco, né, se alguém tinha uma dimensão, poderia ser qualquer uma dessas coisas que eu mencionei para vocês, mas era mais para a gente retomar esse raciocínio de trade-off, tá? Uma oportunidade da gente ilustrar aquele princípio de economia que nós aprendemos na nossa primeira aula. Então, a tentativa do Estado, né, de fazer de criar esse desenvolvimento econômico não é tão trivial, não é tão fácil para o governo, por exemplo, ter um nível de desemprego adequado ou nível de emprego adequado, não é tão fácil para o governo ter um nível de inflação adequado, tem outras coisas que acontecem em paralelo que fazem com que isso não seja tão simples assim de ser obtido. Tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Ficou entendido aí, Riato? Explicando dessa forma, e para quem estava acompanhando, deu para chegar nesse ponto final aqui? Essa ilustração do trade-off ficou clara para vocês, né? O fato de que não é tão simples, né, para o governo intervir e resolver e criar condições para que todos esses objetivos sejam atendidos? Senão, novamente, seria muito fácil. Né? Quando a gente é criança, né, a gente sempre pensa assim, por que o governo não aumenta o salário mínimo, né, de todo mundo? Ou então, quando a gente descobre, né, que existe Casa da Moeda. Eu lembro quando eu descobri que tinha um lugar que imprimia dinheiro, né? Falei, por que não imprime dinheiro e dá para todo mundo, então, né? Parece simples, né? Toda criança, acho que se perguntou isso quando descobriu que existia uma Casa da Moeda que criava dinheiro, né? Tá, não tem problema, Isabela. Foi, o que eu falei depois foi basicamente isso que eu trouxe aqui de volta a partir da pergunta do Riatla. Tá? Mas só novamente para poder ilustrar aqui por que não é tão simples, né, a gente fazer resolver essa equação. Não é tão trivial assim. E um outro ponto também, tá, Riatla? Que você falou. O Riatla falou que quando a gente não sabe, né, às vezes não sei se aparece chat para todo mundo, tudo é culpa do governo. Mas aí tem um outro ponto, né? Que quando a gente também não conhece economia, parece que tudo se resolve pelo governo, né? E na maioria das vezes isso não é verdade, né? O governo tem uma capacidade de ação, óbvio que é muito maior que qualquer ente privado isoladamente, mas o governo ele não consegue resolver todos os problemas. É basicamente tem uma frase aqui no Brasil que é muito engraçada, né? Que a gente fala assim, não, dá para fazer, o que falta é vontade política. Mas, porra, não é possível, cara. A gente tem aí, sei lá, vamos falar só da redemocratização. 30 anos aí de redemocratização. Não teve um com vontade de fazer? Pô, não é possível, eu não consigo acreditar nessa hipótese. A realidade ela é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Eu tinha um professor de história que ele falava que para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada. Né? Então, se fosse tão fácil resolver pobreza, desigualdade, desemprego, cara, já teria resolvido. Não é tão simples assim. Óbvio que num país como o Brasil, né, que você tem muitos grupos de interesse que se beneficiam, às vezes, de algumas situações, é muito mais difícil. Por exemplo, tem um economista que eu gosto muito, e recomendo que vocês, quem se interessar, né, por essa matéria de economia, eu recomendo que acompanhe, que é o economista chamado Marcos Lisboa. Né? Marcos Lisboa, ele é um economista que... vocês veem assim como que essa dicotomia, né, esquerda e direita, a gente fala muito disso, e eu já falei muito disso também,
participei até de um evento na própria FDC, fazendo um debate sobre esquerda e direita e tal, antes de eu ser professor, mas enfim. Mas o Marcos Lisboa, ele é um economista que ficou relativamente famoso quando ele era acadêmico, quando ele era um pesquisador ainda, quando ele fez a tese dele, a dissertação de mestrado dele foi foi batendo, né, nas teorias econômicas mais alinhadas à esquerda, né, que seria algo mais que a gente chama de desenvolvimentista, alinhado mais ao Keynes, e depois trabalhou no governo Lula, né? Enfim, mas se eu estou falando isso, não tem nada a ver com o que eu vou mencionar agora. Só para ilustrar um pouquinho da história do Marcos Lisboa, para dizer que ele é um cara realmente que é economista, não é torcedor, né? Não é ideólogo. E o Marcos Lisboa, ele vai ele é convidado por algum motivo para fazer uma palestra num evento das montadoras do Brasil. Volkswagen, Ford, todas as empresas que têm montadoras aqui no Brasil, e ele detona as montadoras, né? Porque as montadoras aqui no Brasil, elas gozam de benefícios tributários, elas gozam de tarifas de importações contra produtos, contra carros, né, que vêm de outros países, que simplesmente fazem com que a gente pague muito, mas muito mais caro nos nossos carros do que praticamente todos os outros países do mundo, né? Então, ter um carro no Brasil é extremamente caro, porque você tem o custo Brasil, que você tem um custo muito elevado de produção, e você tem o que ele chama também de lucro Brasil, que é por conta de você proteger muito a indústria, você tem preços muito mais caros. Então, por exemplo, se a gente reduzisse os impostos de importação sobre carros, a gente traria carros muito mais baratos para serem comercializados aqui no Brasil, né? Só que isso não é do interesse das montadoras. Então a gente tem muitos problemas no Brasil que mexem com grupos de interesse, né? E aí fica mais a realidade já é muito complexa, fica mais complexo ainda quando você tem pessoas e grupos que tentam proteger os seus benefícios que já existem. Riata, aproveitando sobre esquerda e direita, a inflação atual é culpa dos governos anteriores ou do atual? Cara, a inflação no Brasil é um problema crônico que foi resolvido com o Plano Real, mas a gente tem o que a gente chama de uma memória inflacionária muito grande. Então você tem muitos contratos que são reajustados de acordo com o que passou, isso fomenta a inflação, né? Então se eu estou reajustando um preço para frente pela inflação passada, eu vou estar sempre reajustando, vou estar sempre subindo o preço, né? Então isso gera uma inércia inflacionária, tá? Então a inflação no Brasil, ela tende a subir se a gente não fizer nada, tá? Então existe um problema aqui no Brasil, que é o que nós chamamos de indexação. A gente tem muita indexação na economia, muitos contratos, muitos preços, eles são reajustados automaticamente pelo que passou. Então você já tem esse problema aqui, que todo governo tem que ficar de olho, né? Além disso, aqui no Brasil a gente tem um problema que causa a inflação, que é o descontrole de gasto público. O Brasil gasta muito dinheiro, isso é um problema porque injeta muito dinheiro na economia, a inflação no longo prazo é muito dinheiro circulando, né, na economia. E além disso, você tem um problema de dívida, que traz certas preocupações com a saúde do governo, isso traz um nível de dólar mais alto, o dólar mais alto contamina os preços por conta da gente importar, né, necessariamente muitos insumos para a produção. Então você tem diversos problemas que são estruturais no Brasil, tá? Mas o que o governo atual ele contribuiu para o aspecto da inflação, eu nem acho que tem tanta culpa assim do governo na questão inflacionária, mas o que cabia ao governo, que era tentar dar um ambiente macroeconômico mais calmo, tentar reduzir a incerteza, o governo não fez, né? Então a gente tem agora acalmou, né? Mas a gente estava aí passou 3 meses aí com o presidente arrumando conflito com Deus e o mundo o tempo todo. Isso traz uma incerteza grande sobre o Brasil, aumenta o nível de dólar. O governo não tem se empenhado em fazer reformas que deem sustentabilidade para o Estado. O Estado brasileiro é um Estado muito endividado, paga caro na dívida. Então o governo não tem se empenhado. Muito pelo contrário, o governo vinha falando em criar novos gastos. Surgiu a questão dos precatórios. Então, assim, o que cabia ao governo fazer, ele não fez. Mas o problema da inflação no Brasil, ele é um problema estrutural, tá? Então, todo governo no Brasil, ele tem que ter uma preocupação com a inflação. Se ele não cuidar, né, você tem a inflação descolando. Agora, em favor do governo, a gente tem que reconhecer que a gente tem um fenômeno inflacionário que é global nesse momento. A inflação, a gente vai estudar isso, ela pode ser causada pela ótica da demanda, pela ótica da oferta, ou seja, a ótica do consumo e a ótica da produção. Normalmente a inflação recorrente é causada pela ótica da demanda, de pessoas querendo consumir muito, né, e não tem
a oferta suficiente. Então tem muita gente com dinheiro para comprar coisas e não tem coisas para serem compradas. Então você entra meio que numa espécie de leilão. É igual um leilão. Você imagina, só tem um lápis e tem várias pessoas querendo esse lápis aqui. Então você começa cada vez, é quase um sistema de lance, né? Fulano quer pagar tanto, outro quer pagar tanto, e o preço vai subindo, tá? Esse é um problema de descompasso entre demanda e oferta. No longo prazo, normalmente é a demanda que causa inflação. Mas nesse momento, a gente teve um choque de oferta. Lá na China, a gente teve as fábricas paralisadas por conta da Covid, muitos portos ficaram parados. Então, está faltando produto para ser comprado, né? É o que a gente chama de um choque de oferta. Isso está acontecendo no mundo todo. Combustível está muito caro no mundo todo. Então, é um problema de oferta nesse momento que vem causando uma inflação muito alta no mundo inteiro, né? Então, assim, não é somente culpa do governo atual, a menor culpa é por parte do governo, mas tem culpa sim, porque o que ele precisava fazer ele não fez. Tá? Mas a gente provavelmente vai resolver esse problema inflacionário com o aumento da taxa de juros. A gente vai entender melhor isso mais lá para frente, tá, Riata? A gente vai falar sobre isso na nossa matéria. Eu vou explicar para vocês aí como é que esse mecanismo se dá na realidade, né? Por que o juro afeta a inflação, o que é a própria inflação, a gente vai entender isso, né? E aí acho que vai ficar mais claro tudo isso que eu falei. Às vezes eu falando esse monte de coisa aqui, muito pouco acabou sendo aproveitado, né? Mas a gente vai entender melhor isso um pouquinho mais para frente, beleza? Vamos lá. Pessoal, partindo aqui agora para a gente poder amarrar a nossa aula, eu falei para vocês, novamente, vamos retomar, né? A gente tem a macroeconomia. A macroeconomia, ela tem uma grande preocupação. Essa preocupação, ela é com o desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento econômico, que tem o aspecto quantitativo e tem o aspecto qualitativo. Esse desenvolvimento econômico, ele é obtido através do atingimento do que nós chamamos de objetivos macroeconômicos. Para eu atingir esses objetivos macroeconômicos, eu tenho as políticas ou instrumentos de macroeconomia. Ok? Então eu tenho a macroeconomia como estudo das questões nacionais relativas à economia, e essa macroeconomia ela tem uma preocupação, que é o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico tem um aspecto qualitativo e um aspecto quantitativo, ok? Para eu chegar nesse desenvolvimento, eu tenho que ir atingindo alguns objetivos ao longo do caminho, que são chamados objetivos macroeconômicos. Para eu atingir esses objetivos, eu tenho que desenvolver políticas, eu tenho que operar instrumentos de macroeconomia, ok? Então, esse foi o resumo da nossa aula até agora. Para eu medir esse atingimento dos objetivos, bom, eu quero saber se eu estou progredindo, né? Quero saber se eu estou avançando. Para eu atingir esses objetivos, eu preciso mensurar, eu preciso calcular, eu preciso acompanhar. Então, nós temos alguns indicadores macroeconômicos que são analisados ao longo do tempo. Nesse momento, a gente vai estar falando de apenas um indicador macroeconômico, que é o mais importante e tem a ver com o aspecto quantitativo, tá? Que tem a ver com o aspecto do produto, que tem a ver com produto interno bruto ou PIB, ok? O PIB, ele reflete a atividade econômica de um país. Vamos lá. O aspecto quantitativo do desenvolvimento econômico é a nossa capacidade de geração de produtos, de bens e serviços. Essa geração de bens e serviços de uma economia é chamada de produto, ok? Essa geração de bens e serviços de uma economia é chamada de produto. Então, toda vez que eu falar para vocês, ou vocês ouvirem esse nome, quando vocês estiverem tratando de macroeconomia, vocês vão rapidamente, automaticamente lembrar que vocês estão diante da expressão que significa a geração, a criação de bens e serviços, ok?
essa geração de bens e serviços numa economia, ela tem uma medida que é a mais famosa de todas, que é o chamado, PIB. O que significa PIB? Produto Interno Bruto. É uma medida bruta de todos os bens e serviços criados por unidades nacionais dentro de um país, tá? Por isso que é chamado de Produto Interno Bruto, ok? São todos os bens e serviços criados por um país num determinado momento. A apuração desse PIB, ou seja, a contabilização desse PIB, é feita por um sistema. Esse sistema, ele é chamado de contabilidade social. Então, a apuração do PIB é feita pelo sistema chamado de contabilidade social. O que é essa contabilidade social? A contabilidade social é exatamente isso, é um sistema contábil, tá? Igual uma empresa que vai mensurando os custos, receitas, despesas, lucro, margem, etc. É a mesma coisa, só que feita para âmbito nacional. Então, é um sistema contábil, okay, de abrangência nacional que vai medir todas as transações que foram realizadas em um determinado período. E quando a gente está falando de PIB, a gente está falando de bens e serviços finais. O que são bens e serviços finais? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Tá? A contabilidade social, como eu falei para vocês, ela é um sistema contábil, okay, que vai medir as transações da economia em termos de bens e serviços finais. Essa contabilidade, ela pode ser feita de 3 maneiras, tá? Ela pode ser feita por 3 abordagens, ou o que nós chamamos de óticas, tá? Então, eu posso medir o produto da economia, eu posso medir a geração de bens e serviços pela ótica da oferta, tá? Que a gente chama de ótica do produto, ótica da oferta, que se refere à produção. Eu posso olhar pela ótica da despesa ou da demanda, e aí eu vou ter uma medida que vai considerar a despesa para a aquisição desses bens e serviços que foram criados, e eu posso olhar pela ótica da renda, que é a remuneração dos fatores de produção, tá? Essa conversa aqui, ela fica um pouquinho mais truncada, mas o que eu quero dizer para vocês é apenas que existem 3 formas de contabilizar basicamente a mesma coisa, tá? Então existem 3 formas de contabilizar basicamente a mesma coisa. É como se fosse o seguinte, eu posso contabilizar, imagina uma empresa, né? Eu posso contabilizar o que eu produzi considerando os meus custos de produção, que é o processo da criação, o processo que eu estou gerando aquele produto, o processo de produção daquele bem que eu vou comercializar lá na frente. Então eu quero contabilizar o resultado da minha empresa vendo quanto eu consumi, quanto eu gastei para criar uma camisa, ou 100 camisas, ou 1000 camisas. Okay? Então, eu estou analisando pela ótica da produção. Eu posso analisar o resultado da minha empresa também sabendo quanto eu vendi. Então, eu vou analisar somente a receita que entrou para dentro da empresa. E eu posso analisar o resultado da empresa, aí já começa a ficar um pouquinho diferente, a ótica da renda já começa a ficar um pouquinho diferente. Mas só quero ilustrar que existem formas diferentes de você contabilizar a mesma coisa. E para a gente vai interessar, nesse momento, analisar a ótica da despesa ou a ótica da demanda, tá? Que é normalmente a maneira que é mais comum a gente tratar o PIB. Então, normalmente o PIB ele é analisado mais pela ótica da demanda, ok? Ele é mais analisado pela ótica da demanda. E esse PIB, que é analisado pela ótica da demanda, aliás, esse PIB, que é contabilizado por essas 3 óticas, ele tem alguns critérios, tá? Primeiro, ele é analisado apenas por transações que envolvem bens e serviços finais. O que significa isso? Tentando explicar de maneira simples. Imagina que a gente está diante de um carro que foi produzido num determinado período, num determinado ano, né? Então esse carro ele contribui para o PIB. O carro ele tem pneu, ele tem farol, ele tem vidro, ok? Tem couro, tem um monte de coisa, metal. Então imagina que contabilizando o que foi criado na economia, eu pegue lá que esse carro, ele, sei lá, teve um custo aqui de 20 mil reais. E aí eu pego o pneu do carro e eu falo que esse pneu foi 2 mil reais. Mas espera aí,
O pneu está dentro do carro. Se eu estou comprando o carro, eu estou comprando o pneu. Então, 20 mil reais já está englobando esses 2 mil. Eu não preciso contabilizar quantos pneus de carro foram feitos naquele momento. Basta que contabilize, por exemplo, quantos carros foram vendidos, porque os carros já têm os pneus. Se eu estou analisando, por exemplo, pão, eu sei que o pão francês, tal... É só uma rosca isso aqui, né? Eu sei que o pão francês, ele consome tanto de farinha, tanto de sal, tanto de açúcar. Então não preciso contabilizar individualmente cada um deles. É só contabilizar o pão, que indiretamente eu estou contabilizando o que leva dentro desse pão, tá? Por isso que a gente fala que o PIB ele é medido em bens e serviços finais, para não haver duplicidade nessa apuração. Porque se eu contabilizo a produção de sal e contabilizo em paralelo a produção de pão, eu estou duplicando a produção de sal dentro da minha conta, né? Então eu absorvo essa produção e aí eu trato somente de bens e serviços finais, tá? Por isso que a gente fala, quando a gente menciona que o PIB ele é uma medição de bens e serviços finais, isso ocorre, obviamente, para reduzir a complexidade, né, dessa contabilização, mas também para que a gente não tenha duplicidade na apuração das produções. Além disso, eu estou medindo apenas a produção corrente, ou seja, que está sendo feito naquele momento, naquele período analisado. Eu não estou analisando o que foi produzido anteriormente, o que virou estoque, eu não vai entrar nessa conta. Interessa o que está sendo criado num determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, ele normalmente é anual, só que ele é consolidado de forma anual após apurações trimestrais, tá? Então, ele é consolidado de forma anual após apurações trimestrais, tá? Então, a gente fala, o PIB do ano foi tanto, só que esse PIB do ano foi tanto após eu aglutinar 4 trimestres de PIB dentro dele, tá? E eu não considero transações financeiras. Então, o mercado financeiro, as operações realizadas no em mercados financeiros não tem impacto no PIB, porque isso não adiciona produto real à economia. Isso é apenas a negociação de ativos financeiros que não têm existência física ou de ativos que foram criados em outros momentos, tá? Então, as transações financeiras, elas não são consideradas dentro da medida do PIB. E sob a ótica, daqui a pouco eu passo para vocês a composição do PIB. E para a gente poder conceituar esse PIB, agora especificamente, a gente pode descrever, pode classificar o PIB como a produção de todas as unidades produtoras de uma economia em um dado período de tempo a preços de mercado, ou seja, preços vigentes naquele momento. Então, o PIB, o Produto Interno Bruto de um país, ele representa toda a produção de bens e serviços. Bens e serviços em um determinado período de tempo, contabilizado a preços de mercado. Então, vale o preço que está sendo praticado naquele momento. Ok? E como é que a gente apura esse PIB pela ótica da demanda? Para eu saber qual foi o PIB de um país pela ótica da demanda, eu vou fazer a seguinte conta. O PIB de um país, pela ótica da demanda, ele vai ser o somatório do consumo privado, ou que a gente chama também de consumo das famílias, tudo que foi consumido pelas famílias, mais tudo que foi investido naquele país. Então, isso aqui não é investimento financeiro, tá, pessoal? O conceito de investimento, normalmente, para a economia, ele tem a ver com máquinas, equipamentos, instalações, tá? Então, investimento na economia é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo, tá? Formação bruta de capital fixo. São tipos de gastos que vão permitir que você tenha uma produtividade maior no futuro. Então, se eu compro uma máquina, essa máquina ela vai me permitir ter uma produtividade maior. Se eu crio uma instalação, um galpão, eu vou ter uma produtividade maior. Então, isso é chamado de investimento para fins de macroeconomia. Tá?
os gastos realizados pelo governo. Então, eu tenho aqui os gastos do governo. Mais as exportações menos menos importações. Então, para eu descobrir o quanto um país produziu num determinado período de tempo, eu vou pegar tudo que foi consumido pelas famílias, tá? Tudo que foi consumido pelas famílias, pelas empresas, né? Desculpa. Ou tudo que foi consumido pelo setor privado. Eu vou adicionar a isso tudo que foi gasto com investimentos. Eu vou adicionar a isso todos os gastos do governo. Vou pegar tudo que foi exportado e vou diminuir tudo que foi importado. E essa contabilização vai resultar no PIB do país naquele período que está sendo analisado. Então, se eu estou analisando um período de 3 meses, eu vou pegar tudo que foi consumido em 3 meses, tudo que foi investido, tudo que o governo gastou, tudo que foi exportado e vou retirar disso tudo as importações que foram realizadas pelo país naquele momento. Tá? Então, a gente vai ter o número do PIB naquele período que eu estou analisando. Existe um ponto em relação a esse cálculo de PIB, que é o fato de que uma vez que esse PIB ele está tratando de questões nominais, ou seja, se ele está olhando para o preço vigente naquele momento, ele está embutindo dentro dele o efeito da inflação, né? Porque a inflação é o aumento de preços ao longo do tempo, né? Então, se eu estou medindo o PIB por preços nominais, por preços vigentes naquele momento, eu estou colocando ali dentro o efeito da inflação. Eu estou colocando dentro dele o efeito da inflação. E aí nós dizemos que a contabilização do PIB ela é chamada de PIB nominal. Tá? Isso significa que o PIB ele incorpora o aumento da inflação ao longo das suas medições, tá? Porque nós consideramos os preços de mercado à época da tomada dos dados. Ah, Igor, mas por que isso é feito dessa forma? Porque para você isolar o efeito da inflação, você tem que ter uma data específica para isolar esse efeito da inflação, e nem sempre isso é tão trivial de você definir a partir de que momento você vai passar a isolar o efeito da inflação. É mais fácil na sua análise que você quer apurar, você pegar aquele período e você mesmo tirar a inflação daquele cálculo, tá? Que é quando nós achamos o PIB real. E um outro ponto é que a inflação, quando ela está controlada, quando ela é baixa, ela não distorce tanto o PIB, tá? Então, você acaba fazendo isso de maneira mais fácil pelo preço de mercado. E um outro ponto também é que cada produto ele tem uma variação de preço. Então, você isolar essa variação de preço de cada produto torna uma tarefa muito complexa, né? Você conseguir isolar essa variação de preço de cada produto. Então, normalmente, o PIB ele é apurado a preço de mercado, que nós chamamos de PIB nominal. Mas, caso a gente queira achar o PIB descontado da inflação, a gente pega aquele PIB nominal num determinado ponto, por exemplo, 2016, eu quero ver o PIB de 2016 e quero tirar o efeito da inflação de 2016 para cá. E aí eu pego o PIB ano a ano, 2017, 2018, e vou fazendo um tratamento de dados que a gente chama na economia de deflacionamento de dados, tá? Eu deflaciono essa série. Tá? E aí eu vou saber qual foi o PIB de 2020, considerando apenas o crescimento real da economia, sem o efeito da inflação dentro dele. Tá? É o que nós chamamos de PIB real. Mas, via de regra, esse PIB real ele só é utilizado em algumas análises econômicas específicas. Ele não é utilizado, a gente não divulga, né, esse PIB real de forma disseminada, porque, novamente, eu precisaria ter uma data específica, e nem sempre essa data é muito clara. Às vezes, na análise que eu estou realizando, é que eu vou selecionar essa data, e para aquela análise eu vou deflacionar o PIB e vou chegar ao ponto que eu quero.
Tá? Então, de forma geral, o PIB ele é uma medida nominal da economia. E, por fim, só para a gente retomar aquele ponto, a maneira que a gente tem para medir, né, o crescimento da riqueza da população não é apenas o PIB, mas o PIB per capita, como eu já mostrei para vocês. Né? Então, o PIB per capita ele acaba sendo uma forma da gente avaliar o padrão de vida médio da população de um país, que é pegar aquele PIB que nós aprendemos a forma de calcular agora há pouco e dividir pelo número de pessoas que nós temos naquela população. E, novamente, como nós falamos, isso é importante porque você consegue também comparar de forma mais adequada. Né? Você tira o peso de um país que tem muita gente. Por exemplo, China, Índia, Rússia, Estados Unidos, são países, Brasil, Indonésia, são países que têm uma população muito grande, muito acima de outros países. E aí você consegue tirar esse peso, tirar essa distorção e comparar melhor os países em termos de riqueza, em termos de padrão de vida. Pessoal, essa aula de macroeconomia, ela é uma aula um pouco maçante, né? Ela é uma aula um pouco chata, vamos colocar, de acompanhar, porque são muitos conceitos teóricos e apesar da gente ouvir falar, né, isso fica um pouco solto, né, quando a gente está explicando assim de maneira geral. A partir da aula que vem, a gente vai começar a entrar em mais detalhes de coisas do nosso dia a dia, parte de política tributária, monetária, inflação, e eu acho que aí vai começar, vai voltar, né, a trazer essas coisas mais próximas para a realidade de cada um de vocês. Mas por hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Queria saber se vocês estão com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, se de forma geral ficou bem entendido até aqui, ficou bem compreendido o que nós tratamos até aqui. Aproveitar nosso encerramento, quando vocês veem, se vocês têm alguma dúvida, aproveitar o nosso encerramento aqui para dizer que nossa A2, eu já havia comentado com vocês, ela vai ser composta pela prova, né? A nota da A2 vai ser composta pela prova e vai ser composta também pela nota do trabalho. E o trabalho de vocês, eu vou passar pedindo que vocês façam um texto sobre aqueles instrumentos de política macroeconômica, tá? Vou mandar texto de apoio, vou estruturar isso bem para vocês, mas só estou adiantando que nossa A2 vai ser utilizando o nosso trabalho para A2 vai ter como tema os instrumentos de política macroeconômica. Basicamente, vocês selecionarem um desses instrumentos e escreverem a respeito deles, tá? Nosso trabalho vai valer 2. Novamente, eu vou passar tudo detalhado para vocês, tá? Mas vai ser esse vai ser o tema do nosso trabalho da A2. E até semana que vem eu estruturo e coloco para vocês esses detalhes. Beleza? Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, nossa aula encerrou por aqui. Vou desejar para vocês um excelente final de semana e a gente se vê na semana que vem. Show? Um abraço para vocês aí. Valeu.